A paz do Senhor para você, professor, discipulando. A paz do Senhor para você que, embora não integre o quadro docente da EBD, como professor discipulando, mas, quem sabe, aprove a Deus e você se deparasse com este vídeo em nosso canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma realização do nosso podcast da EBD, nossa EBD em Síntese podcast. E estamos aqui, temos adentrado ao quarto ciclo da revista Discipulando e temos avançado já para a terceira lição, E quero, de antemão, já pedir que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho e acompanhe não somente este vídeo, como também os demais deste canal. Este projeto é uma realização, é uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus. Esta igreja que é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Eu estou aqui com os meus amigos e queridos professores, o professor Douglas Nilson Moraes e o presbítero Raul Soares. E, professor Douglas Nilson, estamos aqui dentro de um contexto do quarto ciclo da revista Discipulando, em que temos abordado portando uma nova identidade. Temos trabalhado a temática da identidade cristã à luz daqueles capítulos, né, que abrangem o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e temos aprendido que esta cidadania é um dom da graça, né? Não existe mérito do homem. O homem jamais de si mesmo ou por si mesmo poderia conquistar a cidadania do reino. E temos aprendido, aliás, aprenderemos desde a segunda lição, né? Nós aprendemos ou tivemos uma lição especial sobre o discípulo como sal da luz, sal da terra e a luz do mundo, né? É necessário que o cristão, que o recém-convertido, a partir mesmo do início da fé, ele tenha consciência dessa nova cidadania, em que ele, digamos, como bem-aventurado, que é um bem-aventurado, é alguém abençoado, alguém aprovado por Deus. Então, ele, na qualidade de abençoado, de bem-aventurado, de aprovado, ele seja um agente de influência no mundo de trevas, né? Daí a metáfora da luz, e no mundo que tende a se deteriorar, daí a metáfora do sal. E estamos hoje diante dessa lição, né, que é Cristo, o discípulo e a lei. Vamos trabalhar aqui o conceito de lei e de que forma se dá essa relação de Cristo com a lei e do seu discípulo, do seguidor de Cristo com a lei. Introdutoriamente aqui, eu quero trabalhar alguns aspectos conceituais da lei e vou passar aqui a palavra para o professor Douglas Nilson e depois para o pastor Raul também, nosso convidado aqui desta mesa. O que é que nós poderíamos falar do entendimento cristão ou bíblico da lei, né? Lei, aqui, a lei revela o caráter de Deus. A lei é uma revelação de Deus, é parte da revelação de Deus. E nós poderíamos definir a lei como revelação proposicional. Revelação proposicional, porque nós temos o Decálogo, né, os 10 mandamentos, e nós temos também o Pentateuco, se trata de uma seção do Antigo Testamento, que também é chamado de lei, de Torá. E nós também poderíamos aqui considerar um aspecto da revelação, que é a revelação geral, a revelação de Deus que existe dentro do homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem também pode agir de forma que a lei de Deus, sua vida, né, ela pode, de alguma forma, aprovar aquilo que a lei de Deus aprova, né? Sua conduta, seus hábitos, suas ações. Isso quer dizer, Paulo, no capítulo 1 da Carta aos Romanos, ele vai explicar que isso daí aliás, isso está no capítulo 2 da Carta de Paulo aos Romanos. Isso diz respeito a quando os gentios, né, fazem aquilo que a lei de Deus aprova, é porque a lei de Deus está gravada nos seus corações, né? Então, nós temos a lei
tal como foi revelada para Moisés, escrita pelo dedo de Deus. Nós temos essa referência mais genérica à lei, como o Pentateuco, né, que também é chamado de lei. Temos a lei gravada no coração dos homens. Aí, professor Douglas Nilson, antes de Moisés, havia lei? Na era patriarcal, alguém chegou a observar a lei, guardar a lei? Pai do Senhor, irmão Eli, Pai do Senhor, pastor Raul. A temática da lei que nós estamos trabalhando hoje, ela é bem complexa no contexto em que Jesus estava inserido, e falar da lei nós podemos reportar para o início de tudo. Quando vamos ao Éden, ali nós já vemos aspectos da lei moral e da lei que vai se estender por toda uma vida. Havia uma lei posta para aqueles primeiros habitantes, e essa lei, a partir do momento que ela é não observada, ela desencadeia em toda uma história que alcança toda a humanidade. Então, ao longo de toda a história, a lei ela está sendo evidenciada, mas como você falou bem, nós temos a lei revelada, a revelação completa. Então, para nós, isso está bem definido porque nós temos acesso às Escrituras. Mas, para o contexto bíblico, nós vamos vendo essa lei sendo construída, sendo revelada parcialmente ao longo de uma trajetória, e aqueles habitantes sendo instruídos nessa lei paulatinamente. Mas sempre a lei de Deus ela foi sendo revelada, porque senão alguém poderia dizer, eu não posso ser punido de condenação eterna, porque ninguém falou para mim como era essa lei. Eu estou inocente. Mas desde o Éden, toda uma lei, Deus vai revelando à humanidade, e hoje cai sobre nossos ombros uma responsabilidade maior, porque a lei já está toda revelada. A verdade bíblica ela já está completa. Então, não dá para eu querer me justificar diante de uma revelação completa, a vinda de Cristo, Cristo que, no tema que nós vamos trabalhar hoje, ele inicia seu ministério dizendo, olha, eu não vim abolir a lei ou os profetas, ou seja, naquele contexto, entra um novo governante em cena, digamos assim, o Messias chega. E como na mentalidade daquelas pessoas, o Messias era um como Davi, então, ele vai colocar tudo abaixo e ele pode começar uma nova lei. E Jesus começa a apresentar a interpretação correta da lei, que para aqueles perseguidores da época era tudo novo. Por quê? Porque eles não observavam na íntegra. Então, Jesus ele é muito enfático nas suas palavras nesse sermão para dizer, olha, eu não estou aqui para reinventar ou começar algo novo. Eu estou aqui para cumprir. Não vim para abolir, mas para cumprir. E para que essa lei seja cumprida, eu preciso explicar adequadamente o que significa cada ponto dessa lei. Obrigado, professor Douglas Nilson. Presbítero Raul, a paz do Senhor. Apenas uma pergunta aqui. Temos falado que a lei ela revela o caráter de Deus, e de acordo com as Escrituras, a lei ela revela o pecado, ela produz a convicção em relação ao pecado. O que mais poderíamos falar sobre a lei em geral, né? Pai do Senhor, irmão Eli, Pai do Senhor, irmão Douglas Nilson. Primeiramente, dizer da nossa alegria, satisfação estar aqui mais uma vez com os irmãos, meditando na palavra de Deus, produzindo esse material que certamente servirá de subsídio para os professores da classe do Discipulando para elaborarem as suas aulas, e certamente será útil. Bom, você fez uma pergunta muito complexa, né? Essa lição ela é complexa, ela é muito profunda, que aqui aborda praticamente a Bíblia toda, Cristo, o discípulo e a lei. Então, realmente é uma lição muito rica. E respondendo objetivamente a sua pergunta,
A lei, além de tudo isso que ela revela a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, porque o homem, ele não tinha noção, ele não tinha como proceder de maneira correta, a não ser que Deus, que é um ser inteligente, um ser sábio, né? Toda sabedoria está nele, guiasse, ditasse, e por isso Deus deu essa atenção, porque Deus, como Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com ele, e como o homem se afastou de Deus, Deus teve que dizer para o homem, ensinar ao homem o que ele tinha que fazer e o que ele não tinha que fazer, para que este homem vivesse bem aqui na terra e pudesse se voltar para ele, se voltar para Deus. E por isso nós temos a lei. A lei, ela faz parte de um processo que Deus estabeleceu para resgatar o homem para si. E é sobre este assunto importantíssimo e complexo, Cristo, o discípulo e a lei, que nós estamos tratando nesta hora. Obrigado, professor Raul. Temos falado que a lei revela o caráter de Deus. Se revela o caráter de Deus, revela a vontade de Deus, né? Como o pastor Raul acabou de explicar, aquilo que a vontade de Deus proíbe e aquilo que a vontade de Deus recomenda. Por exemplo, na lei nós temos: não matarás. Um comportamento está sendo proibido. E, obviamente, a ação contrária, ou seja, qual seria a ação contrária ao ato de matar, de assassinar? A valorização da vida, né? Então, sempre quando temos na lei essa expressão ou essa colocação daquilo que de um princípio em termos negativos, né? A proibição de uma ação, de um comportamento, a ação contrária é que, no caso, está sendo encorajada e deve ser reforçada, endossada, né? Aí foi só um exemplo que eu citei, né? O professor Raul já teceu alguns comentários relativos a esse aspecto da vontade de Deus, né? Que confronta o pecado, que denuncia aquilo que Deus não quer, que Deus não aprova. Meus queridos, temos aqui falado sobre a lei, de forma introdutória. Agora, o professor Douglas Lewis também já sinalizou um pouco da relação de Cristo com a lei. Antes de falarmos e de tratarmos de forma mais adequada da relação do discípulo com a lei, vamos aprender do modo sobre como Cristo se relacionou com a lei. Aí eu diria que, pelo menos, sobre três aspectos nós poderíamos explicar a relação de Cristo com a lei. O primeiro aspecto é que Cristo é um agente da lei, alguém que obedeceu à lei. Obedeceu ativamente, ou seja, ele obedeceu à lei e o princípio por trás da lei. Cristo também, na sua relação com a lei, ele obedeceu à lei de forma passiva. Por quê? Porque ele absorveu a maldição da lei, a ameaça da lei contra o pecado. E Cristo se fez maldição por nós, se fez pecado por nós. Então, de forma ativa e passiva, ele obedeceu à lei. Então, além de agente, ele também é alvo da lei. Por quê? Porque toda a lei se cumpriu em Cristo. Não somente a lei, mas também os profetas, né? Tanto que uma referência ao Antigo Testamento é lei e profetas, como se fosse um cano bipartido, né? Um cano bipartido. E, além dessa relação de Cristo com a lei, como agente, como cumprimento, o alvo da lei, ele também é o filtro, o intérprete da lei. Tudo o que nós precisamos saber sobre o Antigo Testamento em termos de validade ou vigência, nós precisamos estar atentos àquilo que Cristo interpretou e os apóstolos. Temos falado aqui sobre o fato sobre essa possibilidade de Cristo vir abolir a lei, como o professor Douglas Lewis falou, né? O professor Douglas Lewis poderia desenvolver melhor essa questão do antinomismo? Será que agora o cidadão do reino, né? Será que um traço do perfil, do comportamento desse novo crente é o de que agora não existe mais lei, ele não está mais sujeito à lei, a qualquer tipo de lei? Ao longo do ministério de Jesus, algumas vezes ele é confrontado até de forma capciosa quanto a isso. Por exemplo, naquela passagem, quando ele é questionado se ele deveria dar
a oferta, e ali ele é meio que colocado para pagar o imposto, ou então aquela outra que diz, olha, nós devemos pagar o imposto a César, e aí ele, como sempre, sai dessas ciladas de forma sábia e de forma a nos ensinar algo muito mais profundo. Então, como eu estava dizendo, Jesus ele vem para cumprir a lei adequadamente, porque o que se tinha naquele contexto, e nós precisamos imaginar como era aquele cenário. Imagina, e eu acho que eu falei esse mesmo exemplo, mais ou menos na primeira lição, quando você está em uma realidade em que os referenciais da religião são as pessoas, os escribas, os fariseus, é quem faz a interpretação, quem cobra esse cumprimento ao seu modo. A sua interpretação, por exemplo, em local algum, nós não vemos algum detalhamento que os escribas, os fariseus exigiam do povo. Havia uma distância específica de um sábado para você caminhar. Então, ali é o quê? É um detalhamento que eles deram. E esse detalhamento estava gerando fardos sobre a população, que o próprio Cristo disse, nem eles conseguem cumprir. Então, Jesus agora, ele entende com o Messias que ele precisa ter uma ação de ensino, uma ação didática, para que aquelas pessoas compreendam o que nunca compreenderam. E aí ele inicia dessa forma. Eu não vim aqui para abolir a lei, não estou aqui com uma ação de radicalismo, de criar um grupo que vai de encontro às leis. Não, eu estou aqui para cumprir adequadamente. E ele ainda é mais enfático. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. E todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, então, veja, ele está fazendo menção aos mandamentos, e ele falou aí, porque mandamentos, eles são universais, em todo o tempo, esses mandamentos ele devem ser cumpridos. Quando lá em Êxodo fala, não matarás, até hoje ele está em vigência. Mas mais na frente, e nós vamos poder pontuar isso nessa mesma lição, existem questões ligadas às leis cerimoniais. E isso, Jesus ele vai, nessa sua abordagem, fazer entender lá na frente, quando diz assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então, Jesus ele está fazendo um trabalho de interpretação adequada da lei. E ele termina o texto dizendo, todos aqueles que obedecerão desse mandamento, ainda que dos menores ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. E todo que praticar ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus aqui ele está em uma abordagem de ensino da lei, por quê? Isso é o divisor de águas. Como é que as pessoas vão segui-lo adequadamente se não conhecer como é essa lei que se cumpre nele? Então, ele precisa deixar isso bem claro. Corroborando aí com o que você está falando, quando Jesus diz, né, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Porque ele diz que porque do interior do homem procede os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, etc. E por quê? Porque os escribas, fariseus, as pessoas lá, das autoridades, né, eles tinham estabelecido que se você comesse algo que fosse contaminado, isso influenciaria na questão da salvação, na questão espiritual. E Jesus está mostrando para ele que não influencia na questão espiritual. O que influencia é o que sai, não o que entra, né? E aí eles tinham todo esse cerimonial de lavar muitas mãos, aquela questão do alimento, porque eles tinham receio de que ao comer alguma coisa, eles pudessem estar
pecando contra Deus porque estava sujo. Veja a interpretação que os homens deram e se distanciando assim daquilo que é realmente a interpretação de acordo com o espírito da lei. Isso é muito interessante até para os nossos dias e trazendo uma aplicação para o professor, para o aluno, quando nós falamos de doutrinas. E dentro das doutrinas centrais, e nós sempre enfatizamos a nossa declaração de fé, nós temos um compêndio de doutrinas centrais e existem doutrinas que elas têm pontos secundários. E, além disso, existem as questões de organização institucional, como qualquer ambiente. Então, nós precisamos entender bem isso, porque, imagina, se nós aqui fizermos uma interpretação equivocada de um ponto de uma doutrina central, nós podemos conduzir muitas pessoas a um caminho que não é o céu. Então, uma doutrina central, por exemplo, a doutrina das Escrituras, que nós, em outro trimestre, falamos, toda a centralidade das Escrituras. Imagina se agora nós falarmos aqui de maneira equivocadamente que para ele entende que para o novo convertido ter a sua salvação, ele não deve só ler a Bíblia, ele deve ler muitos livros, como tem aí na retaguarda de Eli. Então, ele agora está desconstruindo um ponto central de uma doutrina. Isso é perigoso. Ao contrário que, por exemplo, existem questões. Imagina que chega em nossa igreja uma pessoa que veio de um outro segmento cristão sério, e lá ele tem uma forma de realizar uma celebração como a ceia. Nós temos um ponto central, a ceia, ela tem um caráter simbólico ali dos elementos, mas dependendo de onde aquela pessoa veio, para ela, a ceia ali representa realmente o corpo de Cristo, ou o sangue de Cristo, ou então representa o termo consubstanciação. Então, nós vamos precisar ensinar esse crente acerca da centralidade. A ceia é uma doutrina central que está dentro da doutrina da igreja. Agora, ela tem as suas particularidades que não perde o efeito, porque senão ele pode achar que, por nós usarmos a ceia como símbolos, a nossa celebração ela está com memorial, ele pode achar que a nossa celebração está em um estágio inferior, mas do contrário, nós entendemos, honramos, celebramos, e o princípio é o princípio bíblico de celebração, tal como Cristo nos deixou. Então, algumas interpretações equivocadas, né, inclusive de textos secundários, podem tomar forma de um legalismo, né, e isso fazer adoecer a vida, né, e a espiritualidade do crente, do recém-converso. Professor Raul, só para a gente fechar esse primeiro tópico em poucas palavras, eu comentei aqui que Jesus filtrou, né, Jesus e os apóstolos, eles servem de intérpretes da lei, do Antigo Testamento como um todo. Aí uma pergunta sobre se tudo do Antigo Testamento estaria válido ou necessariamente, de forma inclusiva, exaustiva, reiterado no Novo Testamento, ou seja, guarda do sábado, a observância do calendário religioso, os costumes dietéticos dos judeus, a prática da circuncisão. Ou seja, Jesus e os apóstolos, eles validaram todas as questões legais no Novo Testamento. Nós identificamos isso no Novo Testamento, professor Raul? Essa questão, Irmeli, foi objeto de muita discussão entre os apóstolos, inclusive, depois que Jesus foi para o céu. É uma questão que sempre estava ali no meio dos apóstolos, e existem na lei, quando a gente fala lei, né, a gente não está falando somente dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Capítulo 20,
e até o versículo de número 17. Até o versículo 3 até o 17. Estão os 10 mandamentos. Né? Muitas pessoas não conhecem os 10 mandamentos, né? Mas é importante conhecê-los. Mas a lei não são só os 10 mandamentos. Segundo os estudiosos, existem cerca de 513 mandamentos. Né? E esses mandamentos compreendem proposições, porque uma lei nada mais é do que uma proposição de natureza moral, proposição de natureza cerimonial, e também tem proposição de natureza social. Por exemplo, dá aqui um exemplo de uma proposição social. Quando os israelitas estavam no deserto, eles tinham que, quando fossem fazer as necessidades deles, fisiológicas, eles eram obrigados a levar uma pá. Está na lei. E se eles não cumprissem, eles eram punidos severamente, quem desobedecesse a lei. Isso é uma lei de natureza de saúde, né? De saúde. Sanitária, exatamente, sanitária. Então, veja, isso é uma lei de natureza social. Né? Apedrejamento, isso. Então existem esses tipos de natureza da lei e que os discípulos também tiveram dificuldade para saber o que o cristão deveria cumprir e o que ele não deveria cumprir. E aí a gente tem que ressaltar o seguinte: essa lei que Deus estabeleceu para Israel tinha a finalidade de reger todo um arcabouço jurídico de uma nação. É como hoje no Brasil, nós temos a lei maior, que é a Constituição Federal, e nós temos as outras leis, chamadas de infraconstitucionais, que são leis que compõem códigos. Por exemplo, temos o Código Civil, que tem mais de 2.000 artigos, temos o Código Penal, temos o Código Tributário, temos vários códigos, temos a CLT, a Consolidação do Direito de Trabalho, temos milhares de leis no Brasil. Essas leis, elas regem as relações humanas dentro da sociedade brasileira. A lei aqui, que Deus deu a Israel, tinha essa finalidade, de reger as relações dos israelitas entre si, como nação. Então, existem coisas aqui na lei que foram estabelecidas por Deus para Israel, e não para os gentios, como ficou estabelecido no primeiro concílio de Jerusalém, realizado pelos apóstolos, pelos irmãos ali, gentios, crentes em Jesus, gentios, e ficou estabelecido que não eram obrigados a observar aquelas práticas da lei. Por quê? Porque eles não eram judeus. Agora, quem é judeu, quem vive em Israel, deve submeter, porque é uma lei que tem natureza civil, é uma natureza política. Né? Se estivesse aqui no Brasil, por exemplo, existem coisas no Brasil que são crimes que em outros países não é crime. Então é mais ou menos isso. Existem coisas em Israel que eles têm que observar sob pena de sofrer sanções, que aqui no Brasil não é. É mais ou menos isso. Raul, por exemplo, no nosso país, a obrigatoriedade do voto é uma lei nossa. Existem países que não é obrigatório o voto. Então, agora, usando esse paralelo que você está fazendo, essa lei ela não pode impactar na minha salvação, porque é uma lei social, uma lei da sociedade. Agora, a questão de um mandamento que é universal, não matarás, aí ele vai ultrapassar gerações, países, nações, culturas. Por quê? Porque isso é um mandamento de um princípio universal. Exatamente. Isso aí compõe a lei moral de Deus. E a lei que Deus deixou para a gente, né? E essa lei moral, ela vai nos orientar para que a gente viva bem, viva feliz. Porque, por exemplo, como o professor Douglas Gilson bem colocou, aqui no Brasil, quem não vota é penalizado. É penalizado. A multa é pequena, não, mas é penalizado, tem uma multa. Né? Em outros países não tem. Agora, imagine que se eu deixasse de votar em outro país, uma pessoa deixasse de votar, não tinha nenhuma penalidade. Né? Agora, se matar aqui ou matar lá,
tem penalidade. Em todo canto do mundo é proibido matar, né? Logicamente que existe aqueles casos que a pessoa vai matar numa guerra e tal, aí é outra história. Mas estou falando matar sem necessidade, sem motivo, né? Por dolo mesmo, né? Então, veja que isso é um princípio universal, perpassa todas as culturas, todas as gerações, independe do tempo, e foi isso que Deus estabeleceu. Porque, olha, tudo que é bom vem de Deus. Eu vou dar aqui só um rápido exemplo. A gente tem muitas culturas, muitos estudiosos, muitas pessoas que arvoram para si títulos de doutores, que desprezam a palavra de Deus, mas tudo que é bom vem da palavra de Deus. Por exemplo, no tempo que a Bíblia, a lei foi escrita, não havia férias, não havia dia de descanso. As pessoas trabalhavam de sol a sol até morrer estafadas, morriam. E morriam os montes. Aí Deus, vendo que era necessário um dia de descanso, a palavra sábado quer dizer descanso, Deus estabeleceu: ó, filho, você vai trabalhar 6 dias, o sétimo, um dia aí você vai tirar para me adorar, para dar uma pausa aí, para se recompor. Olha, tem uma ideia, o homem que casava, ele estava isento de ir para a guerra por 1 ano. Veja que licença núpcias maravilhosa, né? Hoje no Brasil, quantos dias são? Acho que são uns 3, 4 dias, né? Então, foi Deus que estabeleceu isso. Licenças núpcias, férias, descanso, tudo isso vem lá da lei. E as civilizações foram absorvendo isso, foram dando outros nomes e foram achando que era o criador dessas orientações. Mas não, foi Deus que estabeleceu. Veja como a lei ela é perfeita. Na lei dizia: trate bem o estrangeiro. Lembre-se que você foi estrangeiro no Egito e quando alguém lhe oprimia, você não gostava. Olha a máxima aí do espírito da lei sendo Vocês conhecem apresentado. o coração do estrangeiro, né? Isso. A expressão, né? Vocês conhecem o coração do estrangeiro. Olha a máxima aí. Faça ao próximo aquilo que você deseja que o próximo lhe faça também. Né? Foi Jesus que estabeleceu essa máxima, resumindo tudo. Ora, você foi estrangeiro, então não oprima o estrangeiro, o órfão, a viúva, ou seja, as pessoas vulneráveis, trate com diferença, trate melhor porque elas estão vulneráveis. Né? Veja que tudo isso está na lei, a lei é perfeita, a lei é maravilhosa. Né? E agora, Deus estabeleceu a lei e essa lei ela tinha a utilidade de fazer com que as pessoas observassem essa lei e fossem salvas. O problema é que ninguém cumpria a lei. Ninguém conseguia cumprir a lei. Né? Era necessário, mas ninguém cumpria. Aí houve a necessidade de que Jesus viesse à Terra para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e ele fosse o nosso representante. Já que ele não tinha pecado, o nosso pecado, que do descumprimento da lei, recaiu sobre ele e assim, pela fé nele, nós podemos alcançar a salvação de Deus. Obrigado, pastor Raul. Prosseguindo aqui para o segundo tópico, temos, depois, havendo falado, né, sobre a relação de Jesus com a lei, e vimos aqui que nem tudo Jesus validou, né, nem os apóstolos, né, nós não verificamos a vigência de certos preceitos do Antigo Testamento. Algumas pessoas elas confundem ou têm uma relação equivocada, uma relação errônea com a lei e buscando, né, uma justiça própria e desprezando a justiça que vem de Deus, né? E o fato é que o homem ele não tem mérito. Né? A finalidade da lei não é salvar, ela nunca teve esse propósito de salvar, mas o homem não tem mérito, essa autossuficiência ou essa busca da autojustificação, que seria o contrário da justificação que é imputada, nós vamos falar mais adiante sobre isso, né? Jesus ele chega a dizer que, ainda que venhamos a fazer tudo aquilo que o Senhor nos mandou, nós somos servos inúteis. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele também questiona como é que você pode se gloriar daquilo que você recebeu, né? Como se você não tivesse recebido. Então, tudo é pela graça, a salvação é pela graça. Então, a gente não tem o direito de se orgulhar daquilo que a gente recebeu, o homem, né? E qual é a única obra que Deus aceita? É a obra dele mesmo.
Você considerar o homem, o que é o homem? O homem é feitura de Deus, o homem é criatura de Deus, criação de Deus. Então, por um lado, o homem é criação de Deus. O homem é obra de Deus. E quando o homem se torna uma nova criação, uma nova criatura em Cristo, o que quer que ele faça de bom em Cristo, não deixa de ser obra de Deus. Então, o homem como criatura é obra de Deus, a única obra que Deus aceita é a obra dele. Então, o homem é obra de Deus. E quando ele se reconcilia com Deus em Cristo e passa a fazer alguma coisa de valor do ponto de vista nesse seu processo de reconciliação, como um recém-converso, o que ele é? Ele é uma nova criação em Cristo. Ou seja, ele é uma nova obra de Deus. Ele ainda é feitura de Deus. Então, no final das contas, a salvação ela não pode se fundamentar nas obras ou nas boas obras. O homem é obra de Deus. Então, por um lado, a Bíblia ela denuncia o legalismo. Por outro lado, como já falamos, ela também denuncia e rejeita o antinomismo. Mas, professor Douglas Nilson, sobre a questão da letra da lei, né, ou a letra da religião, o que é que nós poderíamos falar? O Tiago, né, ele fala da religião sem mácula para com o nosso Deus e Pai, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a nova religião, a verdadeira religião, a religião sem pura e sem mácula, né, ela é pura, né, ou seja, sem mácula e pura. A religião autêntica, genuína, seria o quê? Você abster-se do mal e fazer aquilo que é bom. E é claro que essa prática do que é bom é consequência da fé, né? Porque fé sem obras é morta. O que nós poderíamos falar sobre essa questão da religiosidade, da boa religião e da falsa religião? Aqui, ali. Então, vamos lá. Aqui, Jesus ele vai apresentar algo igualmente inovador, entre aspas, para aqueles que o ouvem, porque Jesus está apresentando o coração. Então, diante de religiosos, pessoas que eram tidos como referenciais em uma sociedade, essas pessoas estavam muito preocupadas com a sua reputação, seu exterior, como eles estavam sendo vistos por aqueles que os seguiam, aqueles que os tinham como mestre. E aí Jesus vai falar que a verdadeira religião, e baseado no Tiago, ela envolve uma preocupação interna, ou seja, Deus ele conhece o meu interior, então começa em eu ter uma preocupação interna, uma preocupação com o outro, e aí eu vou visitar o outro nas suas necessidades, e uma preocupação em afastar-se daquilo que não comunga mais com minha vida. Então, eu olho para dentro, vejo que tem coisas aqui dentro que precisam ser trabalhadas, e aí a minha vida de santificação, de Deus trabalhando em mim. Mas eu não posso ficar fechado em um casulo, porque existem pessoas que estão próximas a mim, o irmão Raul, o irmão Eli, que eles precisam também de um suporte, às vezes até de ouvir as experiências que Jesus tem trabalhado no meu interior. E ele está precisando de uma palavra de ânimo, está precisando de um cuidado. Eu vou até eles, ou seja, a verdadeira religião não é caminhar individualizado, não é eu sozinho. Ainda que a salvação ela é individualizada nesse aspecto, mas eu vou caminhar com meus irmãos, eu vou ter uma preocupação com o outro. E aí, nesse processo, eu vou cada vez mais buscar não só me preocupar com o que as pessoas estão vendo de mim, mas eu vou estar preocupado com o que Deus está vendo de mim, e isso naturalmente eu vou precisar abdicar de algumas coisas que estão nítidas e não comungam com uma nova vida. Então, em resumo, o que Jesus aqui está dizendo é o seguinte: de nada adianta nós nos preocuparmos com o exterior, com a religiosidade, trazendo para os nossos dias.
pouco importa, pouco é relevante se eu vou para todos os trabalhos da minha igreja, se eu sou um dizimista fiel, se eu participo de todas as atividades, mas no final das contas, o meu coração ainda não é verdadeiramente transformado pelo Senhor. Eu estou fazendo tudo isso querendo agir, querendo ter relevância, querendo ter visibilidade. Então, Jesus está dizendo assim, você tem que fazer o sentido inverso. Porque quando eu quero os créditos humanos, então, quando eu faço o sentido inverso, naturalmente o exterior ele vai sendo apresentado em uma nova transformação. Pastor Raul, fechando, como é que poderíamos fechar esse tópico? Sobre essa relação errada com a lei do discípulo e tal, antes de falarmos sobre a justiça que vem de Deus. Mas o que poderíamos ainda falar sobre justiça própria? Essa vaidade espiritual em que alguns se julgam até melhores do que outros. Como você bem colocou, irmão Eli, existe uma vaidade, nada mais que isso. Porque a pessoa achar que obtém a salvação por algum mérito próprio, por algo que realiza ou porque deixou de realizar, não passa de uma vaidade. Realmente não há como se salvar por méritos próprios. A salvação está em Jesus, pela fé. E como o professor Douglas News estava falando, aqui vale também, né, ressaltar a diferença do religioso para um verdadeiro servo de Deus. Como eu quando era mais novo, quando eu estava no culto, aí os pastores, que foram meus pastores, diziam assim, nós não somos religiosos, nós somos crentes. Aí eu ficava sem entender, confesso aos irmãos que eu ficava sem entender e passei um bom tempo sem entender, porque eu dizia, mas a gente não é religioso, a gente não vem para a igreja sempre e tal. Mas até que eu fui estudando a palavra e o Espírito Santo foi me ensinando, até que a gente chega à compreensão do que o pastor estava querendo dizer, e ele quer dizer. Porque o religioso é como o irmão Eli falou, ele faz apenas por fazer, ele faz de forma mecânica, ele faz por aparência. Por exemplo, o que adianta a pessoa estar dentro de uma igreja, ali dizendo que está reverenciando a Deus, ali está buscando a Deus, está adorando, e quando sai da igreja, fazer tudo o contrário que Deus manda fazer. Tudo o contrário. Ela não está nem aí, como se Deus não existisse. Essa pessoa é mera religiosa. É nesse aspecto que a religiosidade não presta para nada, não salva. É um mero religioso. Porque o segredo de nós fazermos as coisas é no íntimo, no coração, porque a lei, ela não salva ninguém. Já foi dito isso em vários momentos, em vários cantos, né? Mas como a gente vê aqui em Efésios, capítulo de número 2, capítulo 2, ele diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10, ele é muito importante para que ele vai ao encontro, ele cai como uma luva aqui naquilo que a gente está falando. Olha só, porque somos feitura sua, feitura de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. Deus que fez as boas obras. Para quê? Para que a gente andasse nela. Ou seja, para que a gente praticasse. A lei são boas obras. A lei não salva, mas a lei é boa obra. Por exemplo, quando eu ajudo alguém, quando eu me abstenho de me prostituir, quando me abstenho de fazer uso de bebida, de substâncias que vai tirar a minha consciência, porque Deus quer a gente consciente. Quem não quer a gente consciente é o inimigo. Você vê que quando o homem é cheio de Deus, ele continua consciente. Em momento algum ele perde a consciência. Tanto é que quando Deus revela algo para um homem, quando é muito forte, quando é muito pesado, esse homem teme. Ele fica, mas Deus, vou ter que falar mesmo. E aí, né? E ele fica naquele conflito. Por quê? Porque ele tem consciência. Já o inimigo, não, nós já vimos pessoas possessas pelo diabo, perde totalmente a consciência, faz coisas e depois, o que eu estava, onde é que eu estava, o que eu estou fazendo? Porque o diabo quer isso. Então a gente não faz uso de nada, nenhuma substância que tira a nossa capacidade de raciocínio, a gente não rouba, né? A gente tem
a gente tem tristeza pelo pecado, a gente reprova as obras das trevas. Olha, tudo isso é cumprimento da lei. O Não são caráter de essas, Deus, né? não são essas E coisas estamos que vão me salvar. imitando Não, não, o caráter de Deus. só para concluir, não são essas coisas que vão me salvar. Eu faço isso porque eu já sou salvo. Já sou salvo. É diferente demais. Pois não. E é interessante, só fechando esse ponto da salvação, é que muitas vezes o nosso aluno novo convertido, ele pode ficar se martirizando por pecados cometidos e na insegurança de que foi realmente perdoado e que é meio que na sua inexperiência no início de uma caminhada, quer meio que fazer uma permuta, então quer estar mais ativo, estar mais disponível como forma de abrandar uma ira de Deus, porque na mente dele, o pecado dele é algo muito danoso e Deus não vai perdoar assim facilmente. E eu estava lendo um livro esses dias, e aí eu vou fechar nessa fala, de um homem que ele há muito tempo era perturbado por pecados passados e tinha essa insegurança. E na igreja tinha uma irmã que dizia que orava e Deus falava com ela, e aquele homem com uma atitude meio de deboche, primariamente, disse assim: irmã, já que a senhora fala com Deus e Deus lhe fala, eu queria saber que a senhora, quando Deus falar com a senhora pergunte pelo meus pecados, aquele pecado que me angustia, algo dessa natureza. Estou aqui parafraseando a história. E aí a irmã chega para aquele irmão e diz assim: o senhor falou que não lembra de nada. Em outras palavras, né? Está perdoado, né? Não é algo que vai lhe martirizar por sua caminhada. E quando nós não entendemos isso, nós podemos passar muito tempo, o novo convertido, achando que precisa dar uma caminhada maior num processo diferente para que Deus venha perdoá-lo. Mas Deus perdoa. Pecado é Como uma perdoado. penitência, né? Pagando uma Como uma penitência. penitente, pagando uma pena. Tá aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20, responde muito bem esse questionamento, né? Essa colocação. Diz assim: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Realmente é Jesus que nos perdoa e ele nos perdoa, mas se alguém ficar aí achando que remoendo, porque é o inimigo que fica lembrando, o inimigo fica com interesse nisso, saibamos isso: se o nosso coração nos condenar, maior é Deus, né? E quem nos salva é Jesus. Se eu estou em Jesus, estou salvo, certo? Agora, as pessoas, ao cometerem pecados, elas podem ter consequências aqui visíveis. Consequência do pecado sempre gera consequência. Agora, às vezes, não é visível. Às vezes, não é tão visível, mas o pecado tem consequência. Então, isso é bom que fique claro que todo pecado tem consequência e, às vezes, a consequência é tão grande que fica visível. Consequência Mesmo aí é perdoado, outra né? coisa. Mesmo Mesmo perdoado. pecado perdoado, Por mas tem exemplo, consequência. né, uma pessoa que cometeu um crime aqui no Brasil, ele roubou, ele se converte. Jesus perdoa o pecado dele? Claro que perdoa. Mas, diante da lei dos homens, ele deve pagar a pena. Né? Ele deve pagar. Agora, por ser um bom comportamento, por ser uma nova criatura, o juiz vai analisando que ele tem bom comportamento, aí a pena dele é abrandada, mas que paga a pena, paga. Né? Veja um exemplo aí de que o pecado gera, sim, a consequência e a gente não escapa da consequência. Né? Agora, Deus é tão grande, é tão bom, que ele, muitas vezes, pega essa consequência e transforma numa bênção. Porque aí é onde entra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, amam a Cristo. Obrigado, professor Raul. Meus queridos, temos falado da lei em si mesma, da relação de Cristo com a lei, de uma relação viciada com a lei, equivocada, inapropriada, uma relação que, no fim das contas, busca uma justiça própria, uma justiça à parte da justiça divina. E agora nós vamos falar sobre a relação adequada do discípulo com a lei. Né? Vamos falar propriamente agora da justiça divina. Em Romanos 3:21, as Escrituras elas dizem, né, que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, da qual já dava testemunho a lei e os profetas. Né?
E que justiça de Deus? A justiça que vem do próprio Deus, né? Não a justiça intrínseca ao homem, mas uma justiça imputada, uma justiça extrínseca, né? Uma justiça imputada, a retidão de Cristo é imputada ao pecador, e ele é visto ou é declarado por Deus, né? Deus declara, se trata aqui de uma declaração judicial, forense, né? Deus declara o homem que o homem é justo ou justificado, né? As Escrituras, elas nos trazem esse tipo de explicação, né? A carta de Paulo aos Romanos: o justo viverá pela fé. A fé seria essa causa instrumental da salvação, e a graça é a causa eficaz da salvação, né? Já falamos que a salvação não pode se fundamentar nas obras humanas. Pastor Raul, pronto, seriam essas minhas considerações aqui em relação ao terceiro tópico. O que seria uma obediência não externa, né? Porque nós temos falado aqui desse tipo de legalismo, né? Dessa relação errada com a lei, que é essa conformação aparente com a lei, né? E também já temos falado aqui sobre a questão das intenções, do coração, da motivação, mas o que poderíamos ainda desenvolver sobre isso? Quando a gente depende da justiça de Deus, né, para a justificação, e não se preocupa com essa conformação meramente aparente ou externa com a lei. A fé, ela é manifestada através de ações, né? Mas a fé, ela começa de um desejo profundo, de um desejo íntimo da pessoa, né? E aí é onde faz toda a diferença. Fazer por fazer e fazer porque com consciência, sabendo o que está fazendo, saber qual é a motivação que está levando ele a fazer aquilo. Essa é a Aprovação grande de Deus ou aprovação dos homens, né? dos homens, né? A reputação ou o caráter, né? Como aquela questão lá. Então, a motivação, ela é essencial. Ela é essencial para nós agradarmos a Deus. Por quê? Porque se nós estamos fazendo algo ou deixando de fazer baseado na fé em Cristo, nós estamos agradando a Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente faz, se não for por fé, é pecado. Veja como a fé é o elemento central deve ser o elemento central das nossas ações. Porque se não for por fé, a gente está pecando. Não adianta. Dependendo de Cristo, colocando Dependendo as de Cristo. esperanças em Cristo, e ao invés de depender de nós mesmos. Nosso esforço, nossa diligência, nosso empenho. Exatamente. Quando você vai à igreja, você tem que ter consciência que você vai adorar a Deus, né? Deus só vai receber a sua adoração se você estiver ali com o Espírito Santo de Deus, porque é ele que glorifica a Deus, o Espírito Santo. Agora, se nós estivermos com o Espírito Santo de Deus, se nós estivermos ali com o coração contrito, com fé, pedindo ao Senhor, porque a gente precisa a gente precisa, né, demonstrar, não é demonstrar, de expressar, ou melhor, de realmente querer no íntimo, né? Não é mecânico, não é levante o braço, faça isso, faça aquilo. Não, é muito mais que isso. É algo lá de dentro, sabe? É como se você tivesse ali tocando literalmente, fazendo quando você vai adorar a Deus, às vezes a gente até faz careta, né? Um irmão uma vez me perguntou por que se fazia careta. Eu disse, rapaz, é porque quando a pessoa está concentrada mesmo, está com fé, ela está levantando uma oferta muito grande, muito pesada para Deus, aí ela faz careta, vai tentar levantar algo que é pesado para ver a careta que você faz. É mais ou menos isso. Então a gente não está fingindo, a gente não faz de conta, a gente ali está realmente exercitando a nossa fé. E é a fé que honra a Deus e Deus honra a fé. Professor Douglas Nilson, poderíamos falar da lei como se a lei fosse um teste para quem ama a Deus e para aquele que encoraja os outros a amar a Deus? Porque se a pessoa ama a Deus, a pessoa vai fazer aquilo que Deus aprova, não? Aquele que Deus manda? Sim. O salmista já dizia, e ele dizia num contexto que a lei não estava toda conclusa e Cristo ainda não tinha vindo, e ele diz no Salmo 119, como amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Então, usando esse exemplo do salmista, a partir do momento, veja como é importante nós compreendermos o que aconteceu conosco.
E isso o Espírito Santo nos ajuda. Se eu não compreender o que aconteceu comigo, o plano da salvação, o que Cristo fez, a lei, o cumprimento da lei pode ser um fardo, porque eu não compreendi. Mas a partir do momento que eu compreendo o que Cristo fez por mim, o que o Espírito Santo tem agido em minha vida, eu sou motivado, eu sou impulsionado a, primeiro, conhecer o Senhor através das suas escrituras. E, segundo, colocar em prática essas verdades que estão postas. E vão ter dias que eu vou fracassar, eu vou falhar, eu não vou conseguir cumprir. Por exemplo, nas pequenas coisas. Um exemplo, não mentir, não roubar, essas coisas nós já estão inatos a nós pela nossa nova natureza. Mas alguma vez você pode se exagerar numa fala, se desentender com outra pessoa, e quando a lei está no seu coração, você vai entender que fracassei, mas eu sei o caminho. O caminho eu me desentendi com o Raul mas foi ele que errou comigo. Não, quando eu compreendo essa lei e sou impulsionado a cumpri-la, eu vou fazer o que o próprio Sermão do Monte vai dizer. Eu vou até Raul e vou me retratar com ele, pedir perdão. Por quê? Porque eu quero obedecer essa lei. E obedecer essa lei é um ato de adoração. Quando eu obedeço a lei, eu estou adorando ao Senhor, porque eu estou glorificando aquele que nos deu a lei, que é o próprio Deus. Obrigado, professor Douglas. Concluindo aqui, meus queridos, professor discipulando, seja certo de que você é aceito por Deus incondicionalmente em Cristo, né? Aí daí, sim, você obedece à palavra de Deus, obedece à vontade de Deus, obedece à lei de Cristo. Não é o inverso. Como se você precisasse obedecer à lei para depois ser aceito por Cristo. Não, você já é aceito, né? E a conformação, né, desde das suas disposições interiores, né, ao comportamento mais aparente, né, isso aí só se dá depois que você reconhece que você não merece salvação, já é aceito por Cristo, e então aí sim você passa a obedecer para agradar a Deus, né, mas não especificamente para ser salvo. Seriam essas minhas palavras, minhas considerações finais. Pastor Raul, por gentileza. Irmão Eli, como eu tinha dito inicialmente, essa lição ela é muito rica, profunda, porque ela perpassa toda a Bíblia Sagrada, porque a gente está falando da lei. A Bíblia é a lei do Senhor, né? A palavra de Deus. E com certeza o professor vai ter aí a oportunidade de buscar outras referências. Eu queria só lembrar aqui aos irmãos que quando Deus deu a lei ao povo de Israel, essa lei, essa aliança, ela foi firmada com sangue de animais, sangue de boi, de touro. Está aqui em Êxodo, capítulo 24, versículo de número 8, que fala assim: Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Moisés subiu lá no monte, Moisés ouviu de Deus qual era as cláusulas da aliança, do contrato. Moisés desceu, falou ao povo, e o povo diz: Moisés, tudo que Deus está falando, a gente concorda. Moisés sobe de novo no monte, Moisés diz para Deus, o povo aceitou aí as suas condições. E aí Deus revela lá a vontade dele, Moisés desce, fala para o povo, depois pega o sangue do animal e joga ali sobre o povo. Então foi uma aliança firmada com sangue de animais. Mas a nova aliança, a aliança na qual nós estamos inseridos, nós estamos vivendo, é uma aliança muito superior,
porque não foi, como diz lá o escritor aos Hebreus, não foi com sangue de touro, de boi ou qualquer outro animal, foi com sangue de Jesus, o sangue puro de Jesus, o sangue de Cristo, que fala mais alto que o sangue de Abel. Então, só nisso aí já é totalmente diferente. Então, que Deus possa continuar abençoando a você, meu irmão, a todos os novos convertidos, e que eles possam entender que não há mérito humano na salvação. A salvação é algo gracioso. Foi Deus que nos deu a salvação, porque ele fez com que tudo que era contrário a mim, a você, fosse jogado, fosse lançado sobre Jesus, para que eu tivesse vida, eu tivesse a salvação. Então, que Deus abençoe a todos nós. E em palavras conclusivas, eu queria apenas deixar uma palavra que eu entendo que é a que permeia todo esse trimestre, que é a prática. Então, não basta nós conhecermos tudo do Sermão do Monte, não basta conhecermos a lei, os mandamentos, o nosso desafio diário, seja eu, você como professor, seja o aluno, é o praticar, colocar em prática, refletir e praticar, e um processo contínuo de crescimento espiritual. Então, é o nosso desafio diário, praticar aquilo que o Senhor tem tão claramente exposto nas Escrituras a partir do Sermão do Monte. É isso, espero que tenha sido mais um momento produtivo para você, professor, para todos aqueles que forem alcançados por esse podcast da nossa lição do discipulado. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Obrigado a você, professor discipulando, que nos acompanhou até aqui. A Deus a nossa gratidão, aos nossos pastores, pastor Martim, e ao nosso pastor Reinaldo, nossa palavra aqui de gratidão. Também somos agradecidos pela confiança, né, em especial em nós depositada, para estarmos conduzindo aqui esse projeto. Continuem orando por nós e que Deus nos abençoe. A paz do Senhor para todos. Pai do Senhor. Pai do Senhor.